Amigo do Café Belgrado, seja bem-vindo a mais um episódio do Café Belgrado. Hoje irei tratar, já que estou sem Guilherme Tadeu, fica à vontade para falar dos meus jogadores preferidos, LaMelo Ball. Vou tratar de LaMelo Ball, vou falar do primeiro time que pode se classificar hoje na Copa da NBA, a Copa do Brasil da NBA. Tudo isso e muito mais. Estou brincando, não vai ter muito mais, vai ter tudo isso e vai ter um pouco mais. Hoje é um pouquinho mais curto, sem Guilherme para me atrapalhar, né? Vou poder falar o que eu quiser, mas antes de falar o que eu quiser, vou falando algo que eu preciso falar, que é, se você está assistindo aqui no YouTube, deixa o like, por favor, e se puder, se torne um membro do nosso canal, só R$ 3,99, R$ 3, sim, R$ 3,99 você se torna um membro do canal e pode usar emojis, como um que eu tô assim, ó, e o Gibas está assim. Então, olha só que benefício, né? Se você está apenas ouvindo, convido que você vá lá no YouTube e dá um like, deixa um like e, se puder, também se torne um membro do Café Belgrado. Sem mais delongas, hoje menos delongas do que nunca, né? Você sabe que o podcast Café Belgrado é considerado o podcast com menor percentual de delongas, não só do país, mas de todo o hemisfério sul. Então, sem delonga nenhuma, vamos tratar dos assuntos do dia. LaMelo Ball vai ser trocado? Pode ser trocado? O que está acontecendo? Daqui a pouco, né? Mas por enquanto vamos falar da Copa da NBA, porque hoje podemos ter o primeiro classificado da Copa da NBA. E olha, não era um dos favoritos, não era um dos times mais quentes entrando na NBA, mas é um time que tem jogado bem, caiu numa chave que se tornou acessível a partir da primeira rodada, quando o Toronto já fez a lição de casa e venceu o Cleveland, né? Na verdade, fez a missão fora de casa, né? O Toronto tem 2 vitórias já no seu grupo, venceu o Cleveland e venceu o Atlanta, ambos fora dos seus domínios, né? Então agora joga as 2 que faltam em casa, hoje contra o Washington Wizards, sopiando well, né? O Wizards não tem vencido ninguém, então o Toronto Raptors vencendo hoje fica muito, muito próximo de garantir a sua vaga, vai depender apenas, né, que o Indiana Pacers não vença o Cleveland Cavaliers. O Indiana joga em Cleveland hoje, e caso o Indiana vença o Cleveland, aí vira uma final, o último jogo entre Toronto Raptors e Indiana Pacers, mas se acontecer a lógica, né, se os times que estão vencendo continuarem vencendo, né, Toronto Raptors venceu o Washington Wizards e o Cleveland bateu o Indiana Pacers, o Toronto será ainda hoje o primeiro classificado, né, o primeiro garantido para a próxima fase, quarta de final. O sediaria um jogo muito provavelmente, né, porque já tem 3 vitórias, e depois pega o Indiana, provavelmente vence também essas 2 em casa, então Toronto muito próximo de se tornar o primeiro classificado da Copa da NBA, esses jogos do grupo A do leste. O grupo B do leste, ele tá um pouquinho menos embolado, né? Porque Pistons e Orlando já tem 2 vitórias cada. Então Philadelphia Nets já estão fora, né? Já estão mortinhos da Silva. O Boston Celtics pega o Brooklyn hoje para continuar vivo e aí pegar o Detroit Pistons na próxima semana, em busca de uma vaga, nem que seja pelo wild card, né? Então, para isso, o Boston precisa vencer e vencer bem hoje a equipe do Brooklyn. O Brooklyn já tem 2 derrotas, enfim, está acumulando derrotas na temporada, deve ser suave. Esse é o jogo do grupo B de hoje, né? No grupo C, a gente tem uma rodada bem cheia, né? Essa rodada de Copa. Lembrando, ó, a Copa tem jogo hoje, dia 21, e aí na próxima semana tem jogos na terça e na quarta, e no dia 28, que é a próxima sexta, encerra a primeira fase, né? Então, teremos 4 dias de Copa daqui para a próxima sexta, 4 noites de Copa, né? Então, se prepare aí para muitas contas, muitas confusões, muito para lá e para cá. O grupo C hoje tem apenas um jogo, mas é um jogo extremamente decisivo, porque coloca frente a frente Chicago Bulls e Miami Heat, 2 equipes que dá para dizer estão jogando acima das expectativas nessa temporada, né? O Chicago Bulls, lógico, qualquer coisa acima de 50% já foge um pouco do padrão Chicago Bulls dos últimos anos, mas esse ano começou até de maneira mais expressiva, né? Abriu 6-1 na temporada, depois virou Chicago Bulls, perdeu um monte de seguida, mas aí vem vitória sobre o Denver, vitória na última bola contra o Portland Trail Blazers, né? Aliás, um pecado aquele jogo para o Mestre Splitter. Então, Chicago
tá numa good vibes nessa temporada, né? E vai tentar permanecer vivo na Copa, recebendo hoje o Miami Heat, né? Então o time do Boizão vai poder sediar esse jogo que é muito decisivo. O Bulls já perdeu para o Bucks, né? O Bucks tem 2 jogos e 2 vitórias. Só que o Bucks perdeu também Giannis Antetokounmpo por algum tempo. Como essa primeira fase acaba já na próxima sexta, o Bucks vai ter que jogar sem Giannis contra Miami e contra o Knicks. E esses 2 jogos são fora de casa. Então, o Bucks, que vinha liderando com folga o grupo, né, era o único invicto, já tinha vencido o Chicago, e o Chicago, por sua vez, já tinha batido o Knicks, né, então o Bucks estava com uma chance bem boa de se classificar. Com essa lesão do Giannis, tudo fica, né, em aberto. O Bucks não joga hoje, mas fica observando o que acontece entre Bulls e Miami. Para o Bucks seria legal o Bulls vencer, porque ele já tem o confronto direto contra o Chicago Bulls. Miami também tem jogado acima das expectativas nessa temporada, especialmente em relação ao seu ataque, né? O Miami tem um ataque bem diferente, bem dinâmico, e agora teve a volta do Adebayo. A expectativa é que o time volte a jogar melhor e ainda espera, lógico, a chegada do Tyler Hero para a temporada, né? Que foi o grande cestinha do time na temporada passada. Então é um grupo forte, tá? Tem o Hornets, que vai ser assunto daqui a pouco, mas em assuntos de classificação, de vitória, a gente não trata de Hornets, né? O Hornets a gente trata quando quer falar de coisas lúdicas, quando quer falar de uma bela roupa, né? Quando quer falar de, não sei, amizade ou confusões, né? Treta. Mas quando é classificação, dificilmente a gente vai tratar de Charlotte Hornets. Então, assim, é um time que já entra eliminado em qualquer competição que faça parte, né? Então, esse é o cenário do grupo C, né? O Bucks, que vinha com uma certa folga, agora vai precisar de pelo menos uma vitória contra times fortes, né? E fora de casa, para se manter vivo na competição. Lógico, se vencer as duas, passa em primeiro, e aí tem a expectativa da volta do Giannis. Mas até então é uma grande confusão. No Oeste, a gente tem uma situação interessante no grupo A, do grupo A, que é o grupo do Phoenix Suns. Muita gente trata, né, do grupo do Phoenix Suns, porque o Phoenix Suns é uma equipe muito querida no Brasil e em toda parte do mundo. É uma das grandes equipes, é tranquilamente uma das 30 maiores da NBA e tem uma das 30 maiores torcidas do mundo do basquete americano, sem dúvida nenhuma. E aqui no Brasil, ainda mais, né? Pelo menos aí top 20, certamente. Não conheço ninguém que torce para o Phoenix Suns, mas se você torce para o Phoenix Suns, fique sabendo que hoje tem um jogo meio jogo da vida, né? Porque é contra o Minnesota Timberwolves, que já tem 2 vitórias na Copa da NBA. Esse grupo também conta com o OKC, né? Então, se acontecer o óbvio, o OKC vai passar em primeiro, vai passar o rodo em geral, mas por enquanto o OKC não enfrentou o Phoenix Suns nem Minnesota, então estão invictos essas equipes. O OKC pega hoje o Utah Jazz, né? E o OKC deve vencer o Utah, né? E aí jogaria ainda mais pressão, né, para Phoenix e Minnesota. Então, Phoenix e Minnesota vão se enfrentar hoje na cidade de Phoenix. O Suns tem uma vitória, que foi contra o Utah, joga essa em casa e depois joga fora contra Kings e OKC. Todo mundo já venceu o Kings nesse grupo, né? O Kings tem 2 derrotas, Minnesota venceu o Kings, o OKC venceu o Kings. Então, o Kings já está fora do baralho, assim como o Utah Jazz. Ficou entre essas 3 equipes, Minnesota, OKC e Phoenix Suns. Então, hoje, é mais ou menos a final. Olha, dá até prazer pelo wild card, hein? Porque tá muito bom o saldo, tanto de Phoenix Suns como de Minnesota. E então, quem venceu hoje tem uma chance muito boa de passar pelo menos como wild card, mesmo que perca para o OKC na sequência, né? Então, fica aí esse aviso para os torcedores de Minnesota e Phoenix Suns, que hoje é uma espécie de vaga antecipada. Não vai dar para cravar, lógico, vai depender dos outros grupos também, e também da partida contra o OKC, né? Porque vai que o OKC mete uma surra num desses times e aí complica, né? Mas tem uma chance bem boa, bem realista de daqui sair o wild card, né? Desse jogo aqui, do vencedor desse jogo. No grupo B, o grupo B é o grupo da batalha de LA, né? Tem Lakers, tem Clippers, e aí tem Memphis Grizzlies e tem a bagunça de Dallas Mavericks e Pelicans, né?
Esse grupo B, hoje, não vai ter a Batalha de LA. Então é um grupo, basicamente, é um grupo que não tem rodada hoje, né? Porque se enfrentam Pelicans e Mavs, os dois já têm 2 derrotas, então é um grupo aí para a gente não se preocupar na noite de hoje. No grupo C, vai ter o grande jogo do dia, um dos 2 grandes jogos do dia, tá? Que é Denver contra Houston. Esse grupo é o super embaçado, né? Tem Denver, tem Houston, tem San Antonio. San Antonio perdeu o Wembanyama e perdeu mais alguns jogadores, então perdeu, de certa forma, o charme, né? A chance de disputar mesmo por esse grupo, que é muito forte, e ainda tem Blazers e tem Golden State. Curiosidade, né? Todo mundo do grupo venceu um jogo e perdeu um. Então é um grupo que todo jogo agora. Primeiro, qualquer coisa pode acontecer. Desse grupo dificilmente vai sair o wild card, né? Porque é um grupo muito duro, né? Então dificilmente você faz saldo, né, contra os adversários. Hoje tem 2 jogos desse grupo, os 2 jogos fundamentais. Um é o jogo do Prime, né? O jogo de fundo do Prime, que é Denver Nuggets contra Houston Rockets. O primeiro jogo do Prime hoje é Indiana contra Cleveland às 9. E aí às 11h30 tem Denver visitando o Houston Rockets, né? Jogaço, Jokic contra Durant, enfim, Jokic contra Şengün também. É um jogo para não perder, né? Você não pode perder esse jogo. E tem Portland Trail Blazers contra Golden State Warriors. Golden State poupou jogadores no último jogo contra o Miami. Vamos ver o que eles fazem, né? Contra o Portland. Ambos têm saldo bem negativo de pontos. Então, se chegar no momento de preciso de ponto do saldo de pontos para se classificar, fica um pouquinho mais difícil para eles. Então, o ideal, né, para eles é que eles vençam bastante, né? Vençam o adversário de hoje e com folga vamos torcer pelo Thiago Splitter, mas do outro lado tem Gui Santos também, né? Então, um confronto brasileiro na Copa, Portland contra Golden State Warriors, hoje à noite. Esse jogo é em São Francisco, né? Esses são os jogos de hoje, muitos jogos decisivos, apenas um grupo pode ter o seu campeão decretado hoje, que é o grupo do Toronto Raptors, mas tem muita coisa para acontecer, muita coisa bem legal para acontecer na noite de hoje. Eu conheço um torcedor do Knicks que vai estar com o coração na mão, né? Vai estar com o coração na mão, porque o Knicks está com a chance pequena de classificação, perdeu para o Bulls, e se o Bulls vencer hoje, fica bem duro para o Knicks. Mas o próximo jogo do Knicks é contra o Hornets, e na sequência, né, o último jogo do Knicks é contra um Bucks sem Giannis. Então esse meu amigo, que acho que vocês nem conhecem, ele ainda está confiante que pode ir para Vegas, né, que o Knicks pode ir para Vegas. Então, noites de Copa, não esqueça hoje, muita decisão, e no Prime Video vai ter 2 jogos para a gente acompanhar, 2 jogos bem legais. Agora, o grande assunto do dia é essa notícia de que LaMelo Ball teria cansado, né, de ficar no Hornets, cansado da situação do Hornets, e que pensa em trocas, né, começa a flertar com a ideia de ser trocado. O LaMelo é um dos jogadores mais midiáticos da NBA, sem dúvida nenhuma. É um jogador que tem um estilo de jogo que chama atenção, tem um estilo fora da quadra que chama atenção. Ele é um sucesso fora das quadras também. Então, para o Hornets seria bem danoso perder o LaMelo, né? Porque o Hornets ele não tem, como já foi falado nesse podcast aqui, solocast, né? Deixa o like se você está no YouTube, ou se está no Spotify, por exemplo, deixa um comentário aí. Se você realmente não quer que o Guilherme volte, é só dizer. Se você quiser que o Guilherme volte também, eventualmente, pode dizer também. Mas sobre o LaMelo e o Hornets, é uma situação perene, né? É um time que não avança. Acho que o LaMelo é parte do problema também, não dá para isentar de tudo, mas entre um jogador talentoso em uma equipe que não costuma ser talentosa, não costuma pôr o melhor talento em quadra, e mesmo que os talentos estejam ali, não costuma trazer tantas vitórias, né? Uma equipe que não consegue criar uma cultura vencedora, não consegue ter um plano claro de 3, 4 anos para frente. Então parece sempre uma
franquia que está correndo atrás, esse ano dá para fazer o quê? Vamos fazer isso aqui. Poxa, esse ano agora só dá para fazer tal coisa, só dá para pegar um jogador via free agent, então vamos pegar. Só dá para renovar o nosso jogador, então vamos renovar. É uma franquia que apaga incêndio, né? Não é uma franquia que projeta para o futuro e traça planos e atinge metas. Então é difícil a gente pôr na conta do LaMelo o insucesso do Hornets, né? Mas não dá para isentar, porque já são muitos anos de LaMelo ali e o time realmente não sai do canto. Então, acho que dá para dizer com certa segurança que o LaMelo não é um jogador geracional, tá? Dito isso, já foi All-Star mesmo no Hornets, já fez jogos assim impressionantes, tem ótimas médias dentro da NBA, é um dos talentos da NBA, sem dúvida nenhuma, é um dos caras mais chamativos, de basquete mais chamativo, ele é bem alto para ser um guard. Então, quando você mescla o que ele pode fazer dentro de quadra e o que ele é fora de quadra, o tamanho que ele tem, a gente não precisa fazer muita conta ou procurar muitos motivos para a gente ver alguns times interessados, né? E aí, qual seria o perfil de time interessado? E essa é a grande questão, essa é a grande dúvida, né, que paira sobre uma possível troca do LaMelo. O LaMelo não é o único, ia dizer superstar, mas é forte, né? Não é a única grande estrela da NBA, ou média estrela, ou a única estrela da NBA que está descontente no momento, né? A gente, ou que está em descompasso com sua franquia. A gente vê o Anthony Davis no Dallas, o Dallas mais recentemente, via Mark Cuban, falou que não pretende trocar o Anthony Davis, mas conversas preliminares, né, antes do Mark Cuban via público, falavam justamente o contrário, que o Dallas está doido para trocar o Anthony Davis, né? Então, talvez o Mark Cuban tenha feito apenas ali um movimento para segurar o valor de mercado do Anthony Davis, né, para não despencar, para não os times não virem já para a mesa de negociação, já sabendo que o Dallas está louco para se livrar dele, né? Então, é uma estratégia bem clássica até você dizer que quer ficar com o jogador que você quer trocar no fundo, né? Então, tem o Anthony Davis que pode ser que esteja no mercado. Então, é, de certa forma, um concorrente para o Hornets, né? O time que vai atrás de melhorar, que está fazendo uma troca para melhorar, ele tem algumas opções para olhar. Uma delas é o Anthony Davis, outra delas é o Ja Morant. O Grizzlies também não disse que procura trocar o Ja Morant. O Ja Morant também não pediu troca oficialmente, mas não é segredo para ninguém que o Ja Morant não está satisfeito, né? Ele deu a entender múltiplas vezes, né, no último mês, que não está satisfeito com o jeito que o time joga, né, com, enfim, os rumos que a franquia tem tomado. Então, não é de se espantar que o Ja Morant também seja um jogador que os times procurem caso queiram melhorar, né? Então, o Hornets não vai ter uma vida fácil para trocar o LaMelo, não é aquela situação onde tem uma grande estrela no mercado e vários times fazendo fila para mandar uma oferta por ele, né? É um caso inverso, é um caso que tem alguns jogadores, né? E aí o time traz aquele pacote e vê se aquele pacote agrada algum desses outros, né? Lógico que o LaMelo tem uma vantagem em relação ao Anthony Davis, muito clara, questão de idade. E o LaMelo tem uma vantagem muito clara em relação ao Ja Morant, que é questão de imagem não tá manchada, né? Então, se os dois são jogadores muito midiáticos, né? Muito midiáticos e deixariam as fanbases em polvorosa, né? Mas o Ja Morant tem estado numa baixa, né? Numa baixa contínua. Então, acho que o LaMelo é o mais valioso no mercado, ou pelo menos acho que é assim que o Hornets deve proceder. Proceder como um cara que, beleza, vai você atrás do Anthony Davis, vai você atrás do Ja Morant, mas o meu preço é esse pelo LaMelo. E por que faz sentido para o Hornets segurar o LaMelo? Porque, e acho que é uma chance bem real, o LaMelo ficar no Hornets.
Porque ele é justamente o tipo de jogador que franquias que não têm um futuro muito claro procuram. Por ser esse cara que chama atenção, por ser esse cara que, além de ser vende ingresso, que deixa a sua fanbase engajada, é um cara que também joga, né? E também vai botar highlight, também vai ajudar o seu time, né? E também pode ser que ao lado de peças que façam sentido, traga vitórias, né? Então o Hornets fica, imagino eu, entre a cruz e a espada. Por que eu trocaria o Lamelo se, poxa, eu vou dar um passo para trás? Eu já não dei muitos passos para frente na minha vida. Se eu ainda vou dar passo para trás trocando o Lamelo, então, para o Hornets, tem que ser alguma coisa que valha muito a pena, né? Que seja realmente game changer, né? Então, não é algo muito fácil de acontecer, não é algo que os times, né, consigam com contratos expirantes, etc. Agora, o outro lado da moeda, né? Quem pode trocar pelo Lamelo? E aí vem uma faceta dessa história que é, poxa, se meu time já é muito bom, é muito difícil que eu tenha, por exemplo, escolhas que vão atrair o Hornets, ou possa me desfazer de jovens que estejam jogando bem pelo meu time. E as minhas estrelas, né, os caras do meu contrato mais alto, dificilmente eu posso abrir mão para trazer o Lamelo. Então não é fácil montar uma oferta pelo Lamelo se o seu time já é bom. Além disso, boa parte dos times bons da NBA já tem um lead guard, né? Já tem aquele cara que fica com a bola. Então, se você pensar em Cavs, né, que tem o Darius Garland, que tem o Donovan Mitchell, se você pensar no Hawks, que já tem o Trae Young, se você pensar no Indiana Pacers, que já tem o Tyrese Haliburton, né, o Pistons, tem o Cade Cunningham, não é simples você achar times que encaixem oportunidade de trocar pelo Lamelo, né, salários e vontade de competir. A parte da frustração do Lamelo é que o time não sai do canto, ele não joga um playoff, ele não vence. Então não faz sentido também a gente pensar em equipes que seriam passos laterais para o Lamelo. E aí eu já elimino equipes como o Washington Wizards, né, o Utah Jazz, o Sacramento Kings, o Pelicans. Eu acho que são equipes que gostariam de ter o Lamelo no time, mas não vejo como equipes, o Memphis, lógico, né? Não vejo como equipes que o Lamelo toparia jogar lá. Então, o que eu estou procurando aqui, né? Estou procurando uma equipe que não seja, infelizmente, eu vou tirar o Blazers dessa jogada também, né? Eu estou procurando aqui equipes que são em mercados grandes que atraem o Lamelo, né? E que deem ao Lamelo a perspectiva que, mesmo que não seja imediata, mas assim, sou grande, né? Sou o time que compete. Né? Então, se a gente pode perder aqui um jogo, mas ano que vem eu tô aí, né? Então, eu pensaria em equipes de grande mercado. Acho que são equipes que faz sentido buscarem o Lamelo, né? Pensando em equipes de grande mercado, Boston Celtics é uma que tem um ano meio off agora, né? Sem o Jason Tatum, um time que mexeu pra caramba na sua estrutura, né, dos últimos anos, mas não tem talvez os assets necessários para atrair o Hornets. A não ser que eles digam assim, poxa, Hornets, a sua ideia agora, cara, é competir. Você já tem o Brandon Miller aí, então agora se você botar um jogador interessante ao lado dele, como o Derek White, por exemplo, pode fazer sentido, né? O Boston é conhecido por não ter escrúpulos, né, nas suas trocas, então ele pode trocar jogadores tranquilamente, jogadores que estão enraizados na sua cultura, né? Já fez isso com Paul Pierce no passado, com Kevin Garnett, já fez isso com o Isaiah Thomas, né? Então não seria uma grande surpresa se fizesse isso com jogadores dessa geração vitoriosa, como Jaylen Brown ou como Derek White, a ver se o Boston faz sentido, se o Lamelo faria sentido para o Boston. Acho muito improvável e acho que não é salutar pensar num ambiente que tenha Mazzulla e Lamelo Ball. Mas, falei de mercado grande, então tem que tratar do Boston. Né? O Philadelphia 76ers, poxa, se tivesse dando tudo errado, acho que sim, acho que era uma equipe que poderia ir atrás do Lamelo, mas as coisas estão boas demais para o lado do Philadelphia, então não iria por aí, e acho que é uma
é um tipo de pensamento que funciona também para o Knicks, né? Se o Knicks estivesse numa situação de desarranjo, tranquilamente iria atrás do LaMelo, mas não é o que acontece. E aí sobram no leste ainda 3 equipes que eu acho que são das boas candidatas, né? Daqui a pouquinho eu trago todos os candidatos. Olhando para o oeste, acho que Minnesota, OKC, Lakers, Nuggets e Rockets estão muito bem para pensar em mexer em algo desse tamanho, né? O Lakers não tem medo de mexer. O Lakers realmente é uma franquia que não teria medo de fazer uma movimentação grande, né, para trazer uma estrela. Mas com o Luka e com o LeBron, não vejo sentido de, por exemplo, botar um Austin Rivers e um Hashimura e tentar fazer algum movimento que traga o LaMelo para jogar ao lado de Luka e LeBron. Então acho que o Lakers está de boa, assim como Denver, Houston, Minnesota e OKC. São equipes que eu acho que não fariam essa movimentação. O Minnesota um pouquinho menos, tá? O Minnesota já coloquei como equipe que olharia pelo Ja Morant, e aí alguns dias depois até apareceu o rumor, né, de que o Minnesota estaria olhando para o Ja Morant, mas eu acho que o Ja Morant tem uma pegada mais Minnesota do que o LaMelo, né? A parte defensiva do LaMelo costuma deixar muito a desejar em relação até mesmo ao que o Ja Morant pode proporcionar, e já proporcionou em outras ocasiões no Memphis, né? Então talvez o Minnesota possa entrar nessa briga, tá? Não vou descartar o Minnesota de vez, não. Mas descarta algumas equipes, como já disse, né? O Kings, o Jazz, o Memphis, o Pelicans adorariam pôr as mãos no LaMelo, mas não vai acontecer. Acho que o Blazers também iria por esse sentido aí. O Golden State é uma grande questão, né? O Golden State gosta de se meter em trade talks e achar que vai melhorar o time. O Golden State era a equipe, ou pelo menos foi a equipe que passou o LaMelo, né? O Minnesota pegou o Anthony Edwards naquele draft, o LaMelo saiu na escolha 3, então a única equipe que se arrependeu de teve a chance de pegar o LaMelo e não pegou foi o Golden State, que saiu com o Wiseman naquela ocasião na escolha 2, né? E tem muitos ICs, né, que ficam na cabeça do torcedor. Então acho que é uma ideia que o Golden State não se furtaria de pensar, sabe? Ele é uma estrela, ele é um cara que poderia ficar de legado dessa era do Curry, né? Mas pensando no encaixe para hoje, sabe? Se o Golden State pensa em competir hoje por títulos, não sei se é a troca que o Golden State faz. Acho que existe uma troca na temporada para o Golden State, pensando em Kuminga, pensando em Moses Moody, um pacote ao redor desses caras. Não sei se eles iriam para o lado do LaMelo. Se for para o lado do LaMelo, é mais uma questão assim, beleza, vamos continuar com um time forte, mas ao mesmo tempo, talvez eu não esteja dando um all-in, né? O LaMelo não é um movimento de all-in, é um movimento de médio e longo prazo para os anos pós-Curry, né? Eu veria algo nesse sentido. O San Antonio Spurs acho que não pode fazer uma loucura de trocar muita coisa por ele, e já trouxe o De'Aaron Fox na temporada passada, já tem Dylan Harper, já tem Castle, e já está criando uma identidade. Então também é uma equipe que fica fora, né? E até encaixaria em alguns aspectos. O Phoenix Suns adoraria ter o LaMelo, tá? O Phoenix Suns adoraria ter o LaMelo, mas o Phoenix Suns não tem peça nenhuma de futuro. Então o Phoenix Suns é um time que se desfez de todos os seus assets, então não vai ter como entrar numa briga por LaMelo. Então as equipes que eu acho que sobram, como equipes que adorariam ter o LaMelo e que o LaMelo toparia ir para lá, que são equipes que acho que teriam como conseguir trocar pelo LaMelo, são do Oeste, Dallas Mavericks, né? Então você pensar que LaMelo e Cooper Flag seria a dupla do futuro e tal, por anos e anos, e aí trocar a timeline de volta, né, em relação ao que o Nico Harrison fez naquele momento de loucura, momento assim, né, momento estendido, porque ele começou a negociar em janeiro, né, e semanas depois ele achou que era uma boa ideia ainda. Então, se reverter a ideia da timeline, o Mavs pode fazer múltiplos negócios, né, tem Kyrie Irving, tem Anthony Davis, tem Klay Thompson, né, então
teria que reverter todos os negócios, todo o estilo da franquia para pensar em alguns anos para frente. Não seria uma ideia muito má. O Dallas não tem a menor condição de competir agora nesse momento, né? Então, esse é um candidato. Outro candidato do Oeste, Los Angeles Clippers. Los Angeles Clippers está tendo um começo de temporada terrível, só está funcionando na Copa, né? Tem 2 vitórias na Copa, então ainda pode chegar em Vegas, precisa vencer a Batalha de LA, mas de maneira geral a temporada está caminhando para um ralo, né? Ano passado o Clippers fez mais ou menos um movimento parecido, começou mal e aí em certo momento da temporada esquentou, engrenou e se tornou um dos ótimos times da Conferência Oeste. Com todos os rumores de fora das quadras, acho que o Clippers é um candidato em algum momento a pensar no futuro, tá? Porque o time já não está rendendo tão bem, pelo menos nesse momento, né? Um time que tem peça para jogar melhor do que isso, mas não está rendendo bem nesse momento, está bem envelhecido e há uma chance real de negociações escusas do Clippers tirarem assets do time num futuro, né, a vir. E já não tem tantos assets, né? Por exemplo, a escolha desse ano vai para o OKC, né? Então o Clippers é um time que não tem muito uma chance de um futuro brilhante nesse momento, né? E aí de repente reverter o modo que as coisas estão pode ser essa chance, né? Pode ser uma janela que se abre. Conferência Leste, tá? Conferência Leste tem 3 equipes que eu acho que poderiam ir atrás do LaMelo. Uma delas sempre se mete em todas as conversas, que é o Miami Heat, e acho que não vai ser diferente dessa vez. Seria interessante ver o LaMelo jogando pro Spoelstra, né? O Spoelstra, que é um cara que muitas vezes, por exemplo, ele tira o Kelly Ware de quadra porque ele não cobriu uma rotação, porque ele não fez a coisa da maneira mais responsável possível. E não só o Kelly Ware, né? Vários jogadores que passam no Miami Heat, nessa era Spoelstra. Então seria, acho que muito proveitoso para o LaMelo se ele ouvisse o Spoelstra e seguisse as orientações, jogasse nesse nível de atenção, né? Então acho que seria uma combinação que poderia dar o match ideal pro LaMelo, tá? Essa cobrança do Spoelstra afetar o LaMelo de tal forma que ele se tornasse um jogador mais atento, né, dos dois lados da quadra. Acho que não faria mal ao jogo do LaMelo, né? Ele joga de maneira muito, que por vezes parece desleixada, e se parece tantas vezes desleixada, é porque provavelmente é um pouquinho desleixada mesmo, né? Então, acho que é o meu fit favorito. Tem o Bulls, né? O Bulls, um time de mercado gigantesco e que há muito tempo não é muito relevante dentro das quadras, né? Então, acho que o LaMelo no Bulls, num ano que o Bulls já está jogando bem, seria um risco, de certa forma, né? Você mexer com algo que tá funcionando, tá dando certo, uma temporada que tá todo mundo gostando do que está acontecendo por lá, mas o Bulls dá para ver que tem um teto limitado, né? O elenco do Bulls tem um teto limitado, então você trazer um jogador que imediatamente seria um dos melhores do seu elenco nunca é uma ideia ruim, tá? A ver o que custaria ao Bulls. O Bulls acho que não é uma equipe que tem super apreço por escolhas de draft. Também acho que tem contrato que faria ser possível, né, essa troca. Então é um time também bem interessante pro ir atrás de LaMelo. E tem outro candidato que é um time que basicamente é um passo lateral em termos de basquete em relação ao Hornets, mas é uma equipe que já provou que consegue se meter, né? Que é o Brooklyn Nets. O Brooklyn Nets é uma equipe que consegue dialogar com free agents, com agentes, né, para conseguir trocas e se reposicionar constantemente, né? Então o Brooklyn Nets já teve aquele rompante com KD, com Paul Pierce, teve mais recente, né? Foi atrás da dupla Durant e Kyrie, depois
foi mais agressivo ainda, indo atrás do Harden para formar um trio. Então, seria um here you go again, né? Para a torcida do Nets, que fica deslumbrando, né? Assim, na verdade, fica pensando no futuro, como é que ia ser, e de repente vê o time se deslumbrar por uma estrela, né? Então, seria interessante ver o que custaria ao Nets uma troca pelo LaMelo. Acho que mesmo sendo um passo ao lado basquetebolisticamente, não um passo para frente para o LaMelo, acho que o fato de ser Nova York, de ser uma franquia tão bem posicionada, né, enquanto marca, não faria mal ao LaMelo, né? Então acho que esses são 5 candidatos bem realistas. Acho que são 5 situações em que os times não abrem mão de disputar algo que está ao alcance nessa temporada. Então acho que eu excluí aquelas equipes que sentem que ficariam mais de boa sem o LaMelo, tá? Ficariam melhores sem o LaMelo, sem precisar desfazer o que está acontecendo pelo LaMelo. E filtrei as equipes que o LaMelo poderia causar algum impacto real, positivo, de vitórias e tal, e que ele toparia jogar. São mercados bem expressivos, e acho que seria interessante ver uma troca do LaMelo, ver finalmente ele em outro ambiente, né, num ambiente que possa competir, que possa dar um novo olhar para a sua carreira. Não faria mal nenhum. Também não faria mal nenhum você apoiar o Café Belgrado, né? cafébelgrado.com.br, se torne apoiador do Café Belgrado, você vai ter direito a horas e horas de conteúdo que não sejam um solocast, né? Que não seja apenas eu falando. Tem a voz brilhante, bonita, belíssima e aveludada de Guilherme Tadeu. Que saudade que eu tô do Guilherme Tadeu. Já umas boas 3 horas sem falar com ele. O que será que ele está aprontando, hein? Mas é isso. Segue o Café Belgrado nas redes sociais. Obrigado se você ficou até o final aqui. Se você não ficou até o final aqui, eu estou apontando o meu dedo do meio para você, mas você nunca vai saber disso, né? Então, muito obrigado. Curta, compartilhe. Se você está no YouTube, se torne um membro hoje, né? E fala, estou me tornando um membro para o Guilherme Tadeu voltar, porque o Guilherme Tadeu falou que só vai voltar para o Café Belgrado quando você, que está aí, que está ouvindo, se tornar um membro do Belgradão. Então é isso, hein? Curta, compartilhe, divulgue por aí e acompanhe notícias de Copa, acompanhe rumores aqui no Belgradão. Ótimo fim de semana, um abraço e até a próxima. Beijos!